Muito bom dia para vocês mais uma vez. Nós vamos ter um momento de palavra e em seguida nós finalizamos esse momento de adoração e louvor ao Senhor. Eu mandei para vocês o título, já esqueci, põe para mim, a memória fala, Perdemos Jesus, e agora? Hoje, obrigado Zida, hoje é o dia que nós estamos em alguns lugares no Brasil inteiro, e aí muitos de nós da educação se dividiram para estar falando sobre a importância da educação. A educação adventista começa em 1875 em Battle Creek, Estados Unidos. Ela vai chegar em 1890 e poucos aqui no Brasil, em Curitiba. Curitiba é a primeira cidade do Brasil a ter a educação adventista. A igreja já estava há um tempo, mas ela é baseada em alguns princípios. Primeiro, a educação adventista, ela foca, a primeira pessoa é Deus. Nós temos que buscar a Deus e ter um relacionamento com Ele, é Ele que nos ensina. O primeiro ponto da educação é em casa, é a família. Em seguida, é a igreja e a escola, como bases da família para dar suporte na educação. E, por fim, é claro, a sociedade vai ajudar, vai construir. E quando nós falamos de educação, eu penso sempre no menino Jesus. Eu gosto de estudar sobre a vida de Jesus, e a história de quando José e Maria perderam Jesus é uma história que chama atenção, porque talvez, não precisa levantar a mão, alguém aqui já às vezes perdeu o filho ou a filha, e como os pais, eu fico imaginando a cena, não deve ter sido nada legal. A primeira pergunta que eu lhe faço, que além do filho que a gente já comentou aqui, né, o que você já perdeu? Cadê? Eu vi a Rebequinha aqui, a Rebequinha hoje veio me falar que perdeu uma coisa. O que você perdeu? Você tinha na boca, tinha todos e perdeu um. Ela mostrou hoje que perdeu o dente, não perdeu? Perdeu o dente? Mas perdeu, caiu ou simplesmente você engoliu ele? Eu não engoli. Muito bem, obrigado, Rebeca. Muito bem. O que vocês já perderam? Cadê o Lourenço? O que o Lourenço já perdeu? Quem quer falar? O que ela perdeu? Eu quero saber. Tá. O que você perdeu? Perdi, calma aí, deixa eu lembrar o nome. Você perdeu o dinheirinho que ganhou. O capital, o que você ganhou hoje, você perdeu. E achou? Não. E esse é da onde? Era 150. Achou ali, ó. Olha aí, capaz, não perdeu mais nada. O que você já perdeu? Eu já perdi meu caderno de desenho na aula de música. A aula de música, perdeu. O que você perdeu, Samuel? Meus 4 dentes. 4 dentes também, olha. Agora começou, os dentes apareceram. Cara, quando eu pensava no que falar, nesse de perder, tinha uns alunos na minha sala. E eu virei para eles e perguntei, o que vocês já perderam? Algumas coisas que saiu aqui é que eles já perderam. Mas outras é o que eu e você perdemos diariamente. Primeiro, chave. Vamos ser sinceros, né? A chave é o que a gente mais perde na vida. É a chave do carro, é a chave da casa. E eu ainda fico feliz quando eu perco a chave do carro, porque eu tenho uma reserva. O problema foi o dia que eu perdi a chave de casa e eu tranquei a casa. E a chave reserva estava dentro de casa. A sorte que o meu cachorro tinha quebrado o vidro naquela semana. Eu chamo de jesuicidência. Ele quebrou o vidro, eu consegui abrir o vidro, porque também estava trancado. Eu abri e consegui pular. E a sorte também que eu morava em casa, né? Se morasse em apartamento seria um pouco mais difícil, teria que chamar o chaveiro. Já a chave a gente perde o tempo todo. Celular, né? Inventaram um aplicativo que você coloca um sistema na chave, e que se você perde a chave, você clica no celular e ele te dá a localização. O problema é quando você perde a chave e perde o celular. Daí você fica numa incógnita onde está cada uma das coisas. Mas celular é outra coisa que a gente perde muito, né? Você não sabe onde está. E o pior ainda é quando você perde alguma coisa e está na sua mão. Você sai procurando. Ou o óculos, né? Eu ia falar do óculos. Quando você perde o óculos, mas na verdade ele está no seu rosto. Já aconteceu isso com você? Quem usa óculos, né?
Quem usa óculos, vamos... Espero que não seja só comigo, tá? Espero que seja... Outra coisa, um gato. Isso daqui, até a aluna falou assim, pastor, eu já perdi meu gato e não foi uma vez. Eu falei assim, quem perde um gato? Daí eu lembrei que, primeiro, gato tem vontade própria, né? Gato é ele que cuida do dono, na cabeça do gato. Mas eu lembrei que lá no meu condomínio, no grupo do condomínio, vira e mexe, um dos moradores manda mensagem assim, alguém viu meu gato? E o gato desaparece 3, 4 dias, e daí aparece de novo. Ele vive perdendo o gato dele, vive perdendo. Eu colocaria uma coleira, né? Eu já perdi a minha cachorra dentro de casa. Essa sensação é horrível, porque você começa a olhar e a casa não é muito grande, você começa a procurar e você não vê. Eu tenho uma cachorra, eu tenho 2, né? O Charlie e a Pompom. O Charlie, você piscou, ele está do seu lado. Você falou A, ele está ali. Se você abre um pacote então de comida, ele está em cima de você. A Pompom não liga muito para a gente. A Pompom só quando quer coçar as costas, ela vem pedir carinho. É assim. E às vezes a Pompom some na casa. E eu comecei a procurar a Pompom, e eu não achava a Pompom. Eu comecei a entrar em desespero, porque a porta estava fechada e não achava a Pompom. Eu consegui perder meu cachorro dentro de casa. E ela estava lá dormindo, um sono profundo. Nós tínhamos um closet e ela estava debaixo do closet, debaixo da roupa, e estava bem escondidinha. Mas foi um desespero. É ruim quando a gente perde as coisas. Dinheiro é o que a gente mais detesta perder, né? Mas o que a gente mais gosta de achar depois que põe a mão no bolso. Olha, achei, nem lembrava que existia aquele real. Já ganhei R$2. Não, estava no bolso, só tinha esquecido que estava lá, né? Dinheiro, a gente perde muito. Estou falando de perder também, cair no chão, né? Tênis é outra coisa que é muito ruim, né? Perder. Não quando você perde um tênis, ou quando você perde o par, quando você perde um. Você está para sair, quando você olha, cadê o outro par? Tem gente que perde tênis, um par. Óculos nós já falamos. O controle remoto. E eu tive que explicar para os alunos o que é perder o controle remoto, porque ultimamente você faz tudo do celular, né? Você joga o aplicativo lá e tal, mas perder o controle remoto no sofá, entrava em outro universo, era incrível. Como sumia aquele controle remoto que estava ali do seu lado há poucos segundos, e você conseguia perder dentro do sofá. Senhas, com o avanço da tecnologia nós começamos a perder as senhas, né? E é claro, perderam a vez alguém ali, seu filho, sua filha no mercado. Meu tio, ele é campeão em perder as coisas. Isso inclui a vez que ele foi no mercado com minha tia e meu primo e voltou do mercado sem os dois. E quando chegou em casa, ele foi procurar minha tia e meu primo e não achava. E ele lembrou que tinha perdido eles, entre aspas, no mercado. Tem gente que até ali desliga um pouco e esquece. Mas a história que eu vou contar tem a ver com perder o filho. Eu convido você a abrir a palavra. Pode ser no celular, pode ser a Bíblia física. Lucas capítulo 2, verso 40. Até o 52. Feche seus olhos para nós pedirmos orientação do Espírito Santo. Santo Deus, pedimos que o Senhor envie e fale conosco por meio do Espírito Santo. Que a Tua palavra agora seja viva e eficaz. Que ela nos fortaleça, que ela nos dê orientação, que ela sirva para nos dirigir nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 40 diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele
entre os companheiros de viagem foram a caminho de um dia. E um dia dá para caminhar bastante, tá? E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Então não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em estatura e graça diante dos homens. Eu imagino essa história. O problema, às vezes, do livro é que você tem que imaginar. E eu gosto de imaginar. Eu não acho um problema, mas tem gente que tem uma dificuldade de falar: nossa, a Bíblia é muito parada. Mas eu gosto de tentar imaginar a cena. Pensa comigo, estava lá Jesus em Jerusalém. Eles foram participar dos rituais da Páscoa. Teve ali a morte do cordeirinho. Estavam ali no templo adorando. E os pais confiavam em Jesus. Confiavam. E deixaram o menino, começou ali, viram que ele estava ali conversando com um, conversando com o outro. E aí eles saíram andando. Ó Jesus, vamos sair daqui a pouco. Vamos lá. Maria e José começaram a conversar, conversa com os amigos, lá, vão indo, vão caminhando, pegam, arrumam suas coisas e saem de viagem agora no trajeto bem curtinho. Começam a andar, caminhar, chega a noite, vamos dormir. Estamos na hora que vão arrumar a cama, olha para um lado, olha para o outro, Maria olha para José e pergunta: José, cadê Jesus? Daí José: eita, não é mesmo? Cadê Jesus? Esse menino já tinha 12 anos, não era recém-nascido, 12 anos. Cadê Jesus? Não sei. Mas você não estava? Não estava com... Não. Deve estar com os amigos, né? Deve estar com nossos amigos, são gente boa, cuidaram dele. Vamos procurar. Começa ali a procurar, vai nas barracas dos colegas, começa a perguntar: cadê? Não acha. Eu já começo a imaginar que deu briga ali. Maria falou para José: eu te falei, José, era para você ter cuidado, olhos atentos em Jesus. O menino é inteligente, mas a gente tem que cuidar dele. Cadê aquele menino? E começa a criar toda uma situação. Daí José para assim: agora não vai adiantar nada a gente discutir aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar para Jerusalém, porque se não está aqui com nossos amigos, onde está? A última vez que nós vimos foi em Jerusalém. Vamos voltar. E eles voltam para Jerusalém. Chega em Jerusalém, 3 dias procurando. Jerusalém não era uma cidade muito grande, no sentido de território, mas tinha muitas pessoas lá por causa da Páscoa. Então são 3 dias procurando Jesus por causa disso. Vai para um lado, vai para o outro, até que eles pensam: bom, não achamos aqui, vamos olhar no templo. Chegam no templo, ouvem a voz de uma criança falando, conversa para cá, conversa para lá, pergunta aqui, pergunta lá. Eu imagino Maria chorando e correndo, e daquele grito: Jesus! E corre, e vai até Jesus, e abraça ele, e começa a chorar de emoção, como uma mãe faria. E José já vem com aquela cara de bravo, vai dar bronca em Jesus. E aí Maria chora, José, e eles olham que está ali todos os rabis. E aí Maria dá uma bronca em Jesus junto com José: menino, onde você estava? Teu pai e eu estávamos maluco, perdendo o cabelo já, 3 dias procurando você. Estávamos lá já chegando em casa, e você abandonou a gente. E eu imagino Jesus com aquele olhar sereno, calmo, tranquilo, olhando para os pais e falando assim: ué, não sabia que eu estava na casa de meu pai? Essa é mais ou menos a história. Não sei se você conseguiu ver, mas tem algumas lições que a gente pode tirar dessa história.
depois de ler o texto. O desespero foi clássico. E algumas informações são importantes para completar essa história. Primeiro, a festa da Páscoa não era uma festa onde ia 100, 200 pessoas. Flávio Joséfo conta que em um dia eram mortos cerca de 255 mil cordeiros. Isso é muito cordeiro. E isso é muita gente, porque cada família é um cordeiro. Então, a média de pessoas aí, no mínimo 250 mil pessoas. Segundo detalhe, era uma época que tinha muita segurança. O Império Romano redobrava. E o povo ia para Jerusalém, todos tinham que ir, todo israelita tinha que ir, então era um lugar seguro. Mas mesmo assim, deixar a criança andando por aí, não era muito sábio. Quando nós falamos de templo, nós temos três templos, 3 momentos de templo, santuário na Bíblia. O primeiro é com Moisés, o segundo é com Salomão, e o terceiro é o de Herodes. O que Jesus vive é o de Herodes, que era mais ou menos assim. Nós temos a parte de adoração, e tínhamos ao redor um local onde as pessoas iam para aprender, que é o que vai acontecer ali na história, onde os rabis ficavam, mas onde também Jesus nos evangelhos muitas vezes ensinou. E é provavelmente aqui que as escolas da época se localizavam, paravam para ensinar, ao redor do templo, nesses lugares. Então provavelmente Jesus estava aqui num dos dias, saiu e começou a conversar com os mestres, com os rabis. E ele começou a conversar e criou-se curiosidade. Era propósito dos pais apresentar Jesus para os rabis. Eles queriam que Jesus conhecesse os rabis, porque Jesus já se destacava. Porém, naquele dia que Jesus viu o cordeiro ser morto, ele começou a compreender e Deus revelou o que iria fazer, ou o que iria acontecer com Jesus. Ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pensando nisso, e Jesus querendo ensinar, querendo mostrar que o que os rabis esperavam era um Messias diferente, ele fica ali para ensinar, ele começa a perguntar. Porém, a história ela vai se dividir, o texto ele vai... O PowerPoint parou de funcionar, Nivaldo. Me ajuda, por favor. Ou Ângelo. A história vai se dividir, e a pergunta é, como os pais de Jesus conseguiram perder, e o que levou os pais de Jesus a perderem Jesus? Talvez eles podiam até escrever um livro, Como Perder Jesus, guia prático, né? Para perder Jesus, com José e Maria. Porque eles conseguem um feito, e ainda não foi um dia, foram 3 procurando o menino. Primeiro ponto, Lucas 2, 43 a 45, diz lá o que? Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus, sem que seus pais soubessem, pensando eles, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém. Note o verso 44, pensando eles distraíram o pensamento deles em outras coisas. Os pais de Jesus estavam entre amigos, e não é problema ter amigo, mas na viagem eles estavam mais concentrados na viagem e na alegria, no momento, na satisfação deles, do que no cuidado da família e no cuidado dos filhos. E nisso, os pais o quê? Perderam Jesus. A pergunta que eu faço para você e para mim é: como nós temos perdido Jesus na nossa família? Eu estava lendo um livro chamado Desejado de Todas as Nações,
E eu, lendo sobre essa frase, sobre o que acontece com Jesus, olha ali comigo. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante a meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado, e não teriam perdido de vista a Jesus. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosa busca e torná-lo a encontrá-lo. O mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicências ou negligências de oração, podemos perder num dia a presença do Salvador, e talvez leve muitos dias de dolorosa busca e torná-lo, achá-lo, a reconquistar a paz que perdemos. Quando a gente perde Jesus? Quando a gente deixa de estar na presença de Jesus. Quando a gente tira Jesus da nossa família. Um dia pode casar 3 dias para a gente procurar Jesus depois. Olha esse outro texto ainda do livro. Muitos assistem os cultos e são refrigerados e confortados pela palavra de Deus. Tem um encontro com Jesus ao assistir o culto, mas devido à negligência da meditação, vigilância e oração, perdem as bênçãos, sentindo-se mais vazios do que antes de a receberem. Sente frequentemente que Deus os tem tratado duramente. Não veem que a falta está com eles mesmos, separando-se de Jesus, afugentam a luz da sua presença. Eu achei forte, porque ela vai dizer, a autora do livro vai dizer, olha, muitas vezes o problema de nós perdermos Jesus é o quê? É nós mesmos, que vamos, adoramos a Deus, mas depois aquela adoração nós não levamos para o nosso lar, na nossa meditação, nas nossas orações. É necessário eu continuar mantendo a minha comunhão com Jesus, e isso vai surtir um efeito dentro de casa, dentro da minha família. Só que quando nós perdemos Jesus, nós entramos em desespero, e entrar em desespero para a nossa vida é ruim, porque daí a gente já perdeu Jesus, daí a gente pensa assim, eu fiz errado, fiz muito errado, mas Jesus não vai me aceitar de novo. E em vez de eu me aproximar depois de ter feito uma coisa errada de Jesus, o que eu faço? Eu me afasto mais de Jesus, e eu vou para longe de Jesus. Jesus continua lá, me chamando, mas eu vou me afastando, daí até que um dia eu lembro da graça de Cristo, daí eu falo, Jesus me ama, o que eu estou fazendo aqui longe de Jesus? E eu volto, e é bonito que Jesus me recebe de volta. Mas se nós mantivéssemos uma comunhão diária, pessoal, com Jesus, todos os dias, nós não teríamos esse sentimento de tristeza em nossa vida. Primeira questão, quando nós perdemos Jesus? Quando nós tiramos Jesus da nossa vida. Segunda questão, quando nós encontramos Jesus? E essa parte do texto é interessante. Olha comigo o verso 46 e 48. 3 dias depois, um dia sem Jesus pode causar 3 dias sem paz no coração. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E agora o verso 48. Logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à sua procura. 3 dias para encontrar Jesus, e ainda quando encontra, põe a culpa no menino. Olha que interessante. Por um dia inteiro haviam perdido de vista, do mesmo livro que eu acabei de citar, aquele a quem não deveriam ter esquecido nem por um momento. E ao ser-lhes aliviada a ansiedade, não se censuraram a si mesmos, mas lançaram sobre ele a culpa. Quando Deus chama Maria, por meio do anjo Gabriel, e fala para ela que ela seria a mãe do Salvador da humanidade, quando Deus fala para José não desfazer o casamento, mas sim que ele ajudaria a criar o Salvador da humanidade, ele deu uma responsabilidade muito grande para eles, e era dever deles cuidar de Jesus. Porém, por um descuido,
Eles erraram e esqueceram de Jesus. Só que eles não pararam para pensar que o erro foi deles. Quando eles chegaram, eles colocaram a culpa em quem? Em Jesus. Eles colocaram a culpa em Jesus. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: cadê você? Porque você não estava junto com a gente. Por sua culpa, nós entramos em desespero. E aqui vai uma reflexão para nós como adultos. Quantas vezes o erro é nosso e nós colocamos o erro nas crianças? E eu falo isso como educador também. Quantas vezes nós erramos na questão de ensinar, e daí eu vou lá e cobro uma coisa que eu não ensinei. Sabe, isso daqui também me fez refletir ao ler o texto. Por quê? Deus nos dá responsabilidade como pessoas mais velhas. E eu falei para vocês, a educação adventista, o pilar, o primeiro é família. Mas sempre a escola, a igreja, a sociedade exerce uma função, não tem como não exercer. Todos nós estamos para influenciar. E é nossa responsabilidade criar, é nossa responsabilidade ensinar o caminho. Começa em casa. E a escola, a igreja, a sociedade são os outros lugares onde ele vai aprender. Mas a minha responsabilidade eu tenho que cumprir. Deus, Ele nos coloca como responsáveis das crianças. E é nosso dever ensiná-las o caminho certo a seguir, para que no futuro elas não se desviem. Por um erro de Maria e José, eles perderam Jesus, mas eles não entenderam que a culpa era deles. Essa outra fase, como não perder Jesus, como encontrá-lo, diz assim: far-nos-ia bem pensar durante 1 hora e refletir sobre a vida de Jesus. Devemos torná-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente embutidos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Eu tenho que passar tempo com Jesus, para poder sempre estar com Jesus e não perder Jesus de vista. E o que Jesus estava fazendo? Esse é um ponto importante, porque 47 e 49 do verso vai dizer: todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. E o verso 49, eles respondeu: porque me procuráveis, não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus estava fazendo o quê? Ele estava no lugar que era para ele estar, ensinando e falando na casa do seu pai. Jesus, desde pequeno, ele tinha essa característica, e é tão legal quando uma criança que aprendeu uma verdade, eu digo criança, juvenil, adolescente, aprendeu uma verdade, ensina para outros essa verdade. Jesus, ele estava ensinando, e o método de ensino dele era muito interessante, porque ele perguntava, porque se ele falasse mesmo o que precisava ser dito, os rabis não iam acreditar nele, então ele perguntava guiando a pergunta. O melhor método de ensinar é perguntar, é fazer refletir, é fazer pensar. Quer fazer a criança aprender? Pergunte ela por que sim, por que não, por que daquela forma ou por que daquele jeito, e ele vai entender. Ele vai começar a pensar, e ele não vai ser simplesmente aquela criança que olha assim: não pode. Por quê? Porque disseram que não pode. Eu ensino a ser uma pessoa que pensa, uma pessoa que exerce e consegue diferenciar entre certo e errado. E Jesus utilizou esse método. Jesus não estava fazendo nada de errado, ele estava na presença do Pai e ele estava ali ensinando, desde pequeno. É claro que você pergunta, mas será que Jesus sempre deu trabalho? Só sumiu uma vez.
Olha comigo o verso 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era de submisso. Parte da educação de Jesus foi por causa de Maria e José. Jesus conhecia muitas escrituras, mas para conhecer muitas escrituras naquela época só tinha duas maneiras: ou ser colocado na escola rabínica, que não era o caso dele, e a segunda maneira, aprender em casa. E provavelmente Maria foi quem ensinou Jesus, e Maria deveria conhecer muita da Bíblia, porque as verdades do discurso, para ele conhecer e citar a profecia para os rabis, ele tinha que ter conhecimento, porque só cita o que você conhece. Então Maria deveria ter muito conhecimento para ensinar. E aí vê, Jesus, quando ele volta para casa, ele é submisso. Ele ajuda sua mãe, ele ajuda seu pai. E a sua mãe ia guardando aquilo no coração. E o menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Você não quer perder Jesus da sua família? Passe tempo com Jesus. Você quer que Jesus reine na sua casa? Passe tempo com Jesus. Passe tempo trazendo Jesus para dentro de sua casa. Mesmo em dias difíceis, leve Jesus para dentro de sua casa. Fale de Jesus, leia a Bíblia, leia as histórias de Jesus. Mesmo em dias difíceis, coloque Jesus dentro de sua casa, para que os filhos, as crianças, não percam também Jesus de vista. Lembre, o ponto central da nossa vida deve ser Jesus e o que Ele fez por nós. E quando nós ensinarmos as crianças a ser como Jesus, as crianças vão crescer como Jesus. Em que ponto? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, sendo submisso aos pais, sendo responsáveis em casa, ajudando a família. E não somente em casa, aí nós estamos preparando pessoas para ser cidadãos de bem e mudarem a nossa sociedade. Porque o que a gente aprende em casa é como nós vamos ser na sociedade. Como nós vivemos em casa é como nós vamos ser na sociedade. O nosso papel é colocar Jesus no centro da vida deles. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar por nós, para que nós tenhamos essa sabedoria de colocar Jesus no centro da nossa vida. E por fim, as crianças vão abençoar vocês que estão aqui hoje com a última música. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus, nós somos gratos por Tua palavra, que ela continue sendo viva e eficaz em nossa vida, que Jesus seja o centro de nossa existência, na educação, que Jesus seja o ponto principal. Por favor, nos dê sabedoria, que Teu Espírito esteja conosco, nos guiando, nos orientando, e ao sairmos daqui, não percamos Jesus de vista, mas que Jesus seja o centro da nossa existência, em nome de Jesus, amém.